Reinaldo agora sim passa a estar de fato na mira do Fluminense e não só isso, o Fluminense já tem conversas abertas, muitas novidades em relação ao lateral esquerdo que possivelmente estará no Fluminense no ano que vem. Notícia de dois grandes veículos de informação, Globoesporte.com e o Vitor Lessa. O Vitor Lessa é sim um veículo de grande informação, hoje de grande credibilidade, já dão conta de que há até uma negociação, enfim, há um interesse já concreto ali mesmo de que o acerto pode sair até antes de acabar o Brasileirão. Bem, toda a questão de Reinaldo, o período ali que ele estava no São Paulo, uma avaliação prévia, vocês sabem que eu gosto de fazer aqui uma avaliação bem aprofundada, mas uma avaliação prévia sobre a carreira dele e o modo recente, a avaliação da torcida e outras opções. Quem será o lateral esquerdo do Fluminense no ano que vem? Pode ser o Reinaldo? Pode, mas também pode não ser. Tem opções mais interessantes e acessíveis? Enfim, tudo isso nesse giro de notícias. Roda aí, vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E nesse vídeo, na manhã deste sábado, pré-clássico, pré-Fluminense Botafogo, você vai acompanhar aqui deixando o seu like. Faz o L de like aí embaixo. Gostei dessa parada, tá? Deixando o seu like aqui embaixo e se inscrevendo aqui no Raiz Tricolor. Estamos com 180.588, pô, tá faltando 12 só, cara. Só 12. Tá faltando 12 para você poder fechar os 180.600 pessoas. Se inscreve aqui embaixo, vem aqui, não esquece não, dá essa moral pra gente. Vamos falar sobre Reinaldo. Bem, a gente começa como sempre com a notícia, né? A gente parte da notícia. Sobre Reinaldo, uma notícia que saiu no GE. Globo, da Jamile Bulé e do Thiago Lima, falando que, lembrando, tá? Já tem um vídeo aqui ontem falando quando o Netflu inicialmente noticiou sobre o interesse do Fluminense em Reinaldo. Agora a gente está trazendo atualizações também dessa notícia, tá? Então o GE. Globo trouxe uma atualização de que, de fato, Reinaldo tem um futuro incerto no São Paulo e virou alvo do Fluminense. O interesse do Fluminense em Reinaldo se dá também porque o jogador está encerrando o vínculo dele com o São Paulo agora em dezembro, já pode assinar um pré-contrato, mas não é padrão do Fluminense assinar pré-contrato com jogadores, a da gestão Mário Bittencourt é muito mais de negociar com o clube, né, e pegar já na saída do jogador. Ele vinha negociando uma renovação com o São Paulo, a negociação emperrou, há uma contraproposta do São Paulo para ele. Há uma proposta do São Paulo para ele e o Reinaldo, né, fez uma contraproposta para o São Paulo. A diretoria de São Paulo ainda não respondeu. E aí, segundo a matéria do GE, como está dentro do prazo que Reinaldo deu para a diretoria do São Paulo responder se vai aceitar ou não essa contraproposta dele, com isso o Fluminense ainda não abriu conversa com o jogador. Isso é o que diz a matéria do GE. Globo, tá? Enfim, outra coisa que também diz na matéria do GE. Globo é que se Reinaldo não ficar no São Paulo, ele vai avaliar propostas e vê sim com bons olhos o interesse do Fluminense, segundo pessoas próximas a ele, por causa da chance de trabalhar novamente com o Fernando Diniz. Já o Vitor Lessa, ele trouxe ali uma informação de que as conversas já estão em andamento entre Reinaldo e Fluminense e de que o Fluminense pode fechar com o Reinaldo a qualquer momento, assim, inclusive antes de acabar o Brasileirão. É óbvio, né? Reinaldo vindo não pode atuar nesse Campeonato Brasileiro, mas poderia fechar antes de acabar o Brasileirão. Então esse é um ponto trazido pelo Vitor Lessa, beleza? Antes de falar diretamente sobre as outras opções, Reinaldo é um lateral que vem sendo criticado, tá? Ele vem sendo criticado pela torcida de São Paulo, mais ou menos desde 2013, quando ele chegou. Eu tenho falado aqui várias vezes, aqui no canal, de que a posição de lateral esquerdo no Brasil, ela está escassa demais. Ou você se abraça com o seu, ou, meu amigo, se ele não for vendido lá para fora, você está gastando uma bala para tê-lo. Aconteceu com o Palmeiras, que tinha o Vinha foi vendido lá para fora, o Palmeiras foi buscar contratações, que é um, inclusive, que eu vou falar nesse vídeo, buscou a contratação de Jorge, não deu muito certo, trouxe o Piquerez também, o Piquerez tem dado certo. E a outra opção do Palmeiras é um jogador bem jovem da base chamado Vanderlan.
Os outros laterais esquerdos que você pega do Brasileirão, são todos eles criticados por boa parte da torcida. Desde os que são mais promissores, como é o caso do Luan Cândido, lá no Red Bull Bragantino, extremamente criticado, recentemente fez gesto obsceno para a torcida, até mesmo para a lateral direita. A lateral direita do Red Bull Bragantino acho que é um bom exemplo disso também. O Aderlan, que foi para um grande destaque, eu queria muito que o Fluminense fosse atrás do Aderlan no ano passado, do América Mineiro, e está sendo também muito criticado lá em Bragança Paulista pela temporada que está fazendo. Então são dois laterais jovens que estão sendo bem criticados. Até você vai para outros times também, como o Internacional, que tem René na lateral, que quando disputou o título em 2020 para 21 tinha Rodinei na lateral, dois laterais que a diretoria do Fluminense já se interessou para poder trazer, ambos ex-Flamengo. O Rodinei agora ainda não é ex-Flamengo, né? É do Flamengo ainda, mas vai sair. Então assim, tirando ali Corinthians, que tem o Fábio Santos há 2000 anos. Flamengo, que tem o Felipe Luiz já há, pelo menos, aí tá indo pra 4ª temporada agora de Felipe Luiz. Você ainda tem o Ayrton Lucas ali, que o Flamengo também teve que gastar uma grana para poder trazer de volta pro Brasil, né? Que o Fluminense tinha vendido. E ainda contou com toda a questão da guerra lá da Rússia com a Ucrânia. Você tem o Atlético Mineiro que gastou uma bala em Guilherme Arana, ele está lesionado agora. Então, assim, esses times que têm muita grana, que gastaram uma bala em contratação, algumas inclusive ainda dão errado. Então, a posição de lateral esquerda é muito escassa no Brasil, está muito escassa no Brasil. Isso é um fato, tá? Dito isso, uma das opções que acho que saltaram aos olhos, que eu vi alguns torcedores comentando quando se falou de Reinaldo, foi o nome de Jorge. E aí eu fico pensando assim, Reinaldo, qual que é a questão dele? Reinaldo, pra mim, tá? Opinião pessoal, eu acho o Reinaldo um bom lateral. Ele tem 33 anos, acho a idade começando ali a ter a decadência para um lateral, né? Uma posição que exige muito fisicamente, mas é um lateral que tem uma experiência grande em futebol brasileiro, em time grande, não é a mesma coisa. Ele tá aí há 9 temporadas no São Paulo, assim, sabe encarar com dificuldade um time, apesar de que fica meio que com o rosto ali, com a face dele, esse período de sem títulos do São Paulo, né? Porque em 2012 o São Paulo ganhou a Sul-Americana e até agora só ganhou um paulista desde lá para cá. Então tem essa cara ali nele, o torcedor tem esse ranço. Mas você vai para outras coisas. O Reinaldo, por exemplo, em 2019 ele ganhou várias eleições de prêmio de melhor lateral esquerdo do campeonato. Inclusive, muitos atestam, até melhor do que Caio Henrique, em várias listas, Bola de Prata, Prêmio da Gazeta, enfim, uma infinidade de listas. Reinaldo foi o melhor lateral esquerdo. Em 2020 também foi muito citado. Fazendo pesquisas rápidas você acha isso. Em 2021 teve uma boa fase, sempre com ótimos números. Eu até pesquisei aqui os números de gols, e em alguns anos não tem exatamente assistência, mas principalmente gols de Reinaldo. É um lateral bem artilheiro, assim. Quando você vai para Reinaldo nas últimas temporadas, os gols que ele fez, tá? Lembrando que nesse período aí que eu citei de São Paulo, de 2013 a 2022, ele foi emprestado, né? Chegou a ser emprestado para Chape e para Ponte Preta. Mas fez 6 gols nesse ano, deu 8 assistências. Em 2021, ele fez 4 gols e deu 11 assistências. Em 2020, que foi até o período que ele jogou com o Diniz, ele somou 20 participações em gols. Então foram 8 gols e 12 assistências. É óbvio, o Reinaldo tem uma vantagem de bater pênalti, tá? Então isso faz com que os números de gols dele dê uma aumentada. Mas ainda assim são muitas assistências. 8, esses dados do Ogol, tá? 8 nesse ano, 11 no ano passado, 12 no ano retrasado. Aí reduz um pouco para 2019, mas também tem um detalhe aqui. O Ogol não acompanhava tanto as assistências em 2019, então não contam, por exemplo, a assistência de Campeonato Paulista. Mas assim, 9 assistências e 9 gols com a Chape em 17. Então assim, é um lateral muito participativo ofensivamente. E é um lateral que sim tem um bom rendimento. E isso aqui eu estou falando de São Paulo. Eu não estou falando do Cuiabá, por exemplo. E qual que é o problema do Cuiabá? Joga Sul-Americano e Campeonato Mato-Grossense, que obviamente tem um nível muito inferior ao São Paulo, que jogou por várias vezes nesse momento Campeonato Paulista, que é um nível alto, e Libertadores. Então assim, sem esse drama de que estamos fazendo uma contratação merda e etc. A idade me incomoda e sobretudo o valor me incomoda. Porque se Reinaldo está fazendo uma contraproposta para o São Paulo, quer dizer pelo menos que ele vai ganhar ali algo parecido com o que ele ganha atualmente, que é mais de R$500 mil. Então aí eu vejo um problema, é um custo elevado, mas não passa longe de ser um lateral merda. Outras opções que o Fluminense poderia buscar, e aonde me incomoda, que é no custo e na idade, o Fluminense poderia buscar seria Jorge, do Palmeiras. Outras 2 opções, na verdade. Jorge do Palmeiras.
É a primeira delas, tem 26 anos. Jorge vem de um 2019 em que ele fez no Santos uma boa temporada, ali naquele time do Sampaoli, e de lá para cá não rendeu, não conseguiu jogar. No Palmeiras, como eu falei, ele foi contratado no Palmeiras para poder ser substituto do Vinha, praticamente não jogou na primeira temporada e nessa então ele virou terceiro reserva. Praticamente não está sendo aproveitado. É um jogador de 26 para 27 anos, então ele é relativamente jovem, tem qualidade, mas não vem sendo aproveitado no Palmeiras. Quando Jorge veio para o Brasil, quando ele retornou para o Brasil, a pedida salarial dele, na época, foi de cerca de 600 mil reais. O Jorge, inclusive, é um lateral esquerdo muito pedido pela torcida, apesar de ser do Eduardo Duran, né, que a torcida tem, um negócio desse, enfim. Na mesma época em que o Danilo Barcelos fechou com o Fluminense, foi pouco depois, eu acho, passou um tempinho a mais ali, o Jorge acabou fechando com o Palmeiras, acho que foram uns 8 meses mais ou menos, só que a pedida do Jorge para voltar naquele momento era de 3, 4 vezes mais. Então, era um valor muito alto. Só que agora, com o Jorge tendo um contrato com o Palmeiras até 2025, sendo a terceira opção, atrás do Piquerez e atrás do Vanderlan, e não sendo utilizado pelo Abel Ferreira praticamente, é uma boa oportunidade para o Fluminense tentar uma negociação talvez nos moldes de Natan. Por exemplo, é um jogador que a gente olha e nesse momento ele está mal. Jorge, nesse momento, está muito pior do que Reinaldo. Se botar os dois, a temporada 2022 dos dois laterais, assim, não tem comparação entre um e outro, tá? Porém, é fato que a gente precisa falar que Jorge tem um vislumbrar para o futuro maior. Acho que talvez uma compensação ali financeira e um empréstimo de Jorge, talvez, enfim, é um salário alto, mas o de Reinaldo também vai ser. Acho que o Jorge é uma aposta maior ali, com um risco maior do que Reinaldo, mas sem dúvida nenhuma é algo que gerando frutos pode gerar mais. Mas repetindo, nesse momento, bola de segurança, Jorge não é uma delas. E para fechar aqui essa linha das opções, outra delas é Juninho Capixaba. Vem sendo citado também por alguns tricolores. Ele também não é tão jovem, mas também não é tão velho, tem 25 anos. Não pertence ao Fortaleza, mas ele está no Fortaleza, vem fazendo o ano praticamente inteiro do Fortaleza. Chegou a perder a posição ali no momento, enfim, mas era muito mais o Vojvoda remodelando, porque ele é um lateral extremamente ofensivo, muito ofensivo mesmo, assim. Por vários momentos, inclusive, ele rendeu muito mais quando o Vojvoda botou 3 zagueiros. Enfim, a chegada do Brites lá também deu uma segurança para ele até atuar um pouco mais ofensivo. Mas enfim, sobre o Fortaleza especificamente e sobre o Juninho Capixaba, ele que já jogou também no Bahia, fez 2 temporadas, está na terceira temporada ali no Nordeste, ele pertence ao Grêmio e está emprestado. Só qual que é a situação? O Cruzeiro já quer, o Cruzeiro não vai renovar com o Matheus Bidu, pediram 6 milhões de reais, o Cruzeiro não vai pagar, estava emprestado pelo Guarani, não rendeu tanto o Bidu ao longo do ano, que era também uma outra opção, né? Mas também não rendeu no Cruzeiro. E bem, o Cruzeiro quer, o Fortaleza também quer, tem interesse de ficar com o jogador, então seria uma disputa um pouco mais difícil ali para o Fluminense, porque há outros clubes já com relação ali, principalmente o Fortaleza, com uma relação com o Juninho Capixaba. A gente sabe, o Fluminense vai perder jogador do Fortaleza e tal. Cara, é uma outra história, o Fluminense vai jogar Libertadores, seria um investimento, etc. Mas a gente está falando também de vontade do jogador. Enfim, às vezes o jogador prefere, enfim, não tem boas referências, sei lá. Mas seria uma opção, assim, eu não gosto muito do Juninho Capixaba por essa questão da ofensividade extrema, e eu lembro muito, quando eu participei das coisas do Fortaleza, a gente enfrentou o Fortaleza no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil nesse ano, e comentando com a galera lá, tanto do Glória e Tradição, do Bora Leão, enfim, conversando por 45 minutos, sempre fazem referência ao Juninho Capixaba como lateral quase que um Gilberto, nos tempos ruins aqui do Fluminense, de total... Ele é o ponta que escreveu a posição errada, escreveu o lateral. Então isso me incomoda um pouco, considerando um futuro a longo prazo. A carreira do Juninho Capixaba, ela começa no Bahia, ele chega a passar rapidamente pelo Corinthians, passa rapidamente também pelo Grêmio, enfim... faz um Brasileirão ali praticamente só no Grêmio, e depois, enfim, volta para o Bahia, Fortaleza. Então, querendo ou não, é um jogador que foi muito experimentado em clubes assim de massa, né? Pô, Bahia jogando em Salvador, clube de massa. Fortaleza, em Fortaleza, clube de massa. Grêmio e Corinthians estão nesse fase. Mas não é um jogador muito experimentado em clubes grandes. E aí, o que eu digo grandes? Clubes de grande pressão, inclusive de mídia. Leia-se clubes de Rio, São Paulo, enfim. Tem pouca experiência nisso. Não é a mesma coisa jogar no Fortaleza e jogar no Fluminense, independente da pressão da torcida, eu tô falando aqui da pressão da mídia.
não tem essa restrição. Mas gosto, assim, do jogador, acho que funcionaria com o Fernando Diniz, mas acho que é uma complicação ali, sem contar aquelas informações que a gente nunca tem sobre o jogador diretamente. Então essa seria a questão sobre o Juninho Capixaba. Dentre as 3 opções, eu confesso, não tem opção perfeita. Por que não tem opção perfeita? Porque, meu amigo, porque a gente não tem dinheiro sobrando, não tá voando financeiramente. A outra opção, sabe qual seria? A quarta opção nessa aqui? Cristiano. Você pode escrever assim, talvez você esteja rindo da minha cara no final de 2023, mas beleza, né? Quem fala corre o risco disso. Cristiano provavelmente vai fazer um 2023 bom. E pra mim o 2022 dele não é ruim, tá? Apesar daquela falha bizarra lá contra o Olímpia, aquele jogo maluco, horroroso dele. Mas pra mim o ano não é ruim. E com uma adaptação maior vai fazer provavelmente um ano bom. Vai compensar os 7 milhões que gastou nele? Óbvio que não, meu amigo. Mas isso estava muito claro. Desde o início, um jogador de 28 anos, 7 milhões. É óbvio que 1,4 milhão de euros não ia compensar. Isso me parece muito óbvio, né? Mas provavelmente vai fazer uma temporada ok. Acho que o Fluminense reforçando esses 3 nomes que eu dei, só Reinaldo de fato negocia, acho que reforçando com o Reinaldo a lateral esquerda, ignorando críticas da torcida, pensando só na avaliação, acho que o Fluminense terá uma lateral esquerda ok para 2023, tá? Bem como é preciso lembrar, o Fluminense teve uma lateral direita ok em 2022? Para mim teve. Calegari em um determinado momento ele foi muito bem, principalmente no Campeonato Carioca, as finais do Carioca então de Calegari são espetaculares. Samuel Xavier faz um Brasileirão espetacular, para mim muito acima da média. Então assim, a lateral direita foi boa. No ano passado era um drama absurdo, um problema, e saiu um, entra outro, improvisa e etc. Então é muito bom a gente ter calma e também tentar analisar, não ficar só no ranço. Repetindo, números, comparando números, Reinaldo não tem como. Os números são muito bons e o desempenho também é muito bom, mesmo jogando campeonatos mais difíceis. O que me preocupa? Idade e valor. Por mais que venha de graça, o salário parece ser alto e a gente tem que ficar de olho nisso, porque é um investimento que às vezes, tipo assim, ele rende bem, ok e tal, mas recebe um salário de alguém que era para ter um investimento maior, de um rendimento maior ou uma venda com valor maior. Vamos aguardar e vamos ver como é que vai funcionar, beleza? Amanhã tem Fluminense e Botafogo, ainda tem um outro vídeo que eu vou gravar agora, inclusive, ao mesmo tempo aqui, sobre as eleições de 2022. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu!